Nós tivemos conquistas importantes. Eu acho que houve uma mudança na política econômica. Eu divirjo radicalmente da ideia da continuidade da política FHC com a política atual. Aliás, é divertido porque eles criticam a política econômica e ao mesmo tempo dizem que é continuidade. Eu acho que nós tivemos avanços muito importantes na educação. Eu estou dizendo isso não porque o ministro é candidato aqui em São Paulo. Eu acho que nós tivemos uma mudança essencial no que diz respeito ao problema do fortalecimento do papel do Estado e do início de uma nova relação mercado-Estado no Brasil. Não é algo completo, mas eu acho que nós tivemos, evidentemente, grandes avanços no sentido da reconstrução da infraestrutura física, energética e social do país, sem a qual isso aqui não tem nenhuma viabilidade, as dificuldades são muito grandes. Nós tivemos um fortalecimento da democracia, eu quero depois me referir aos problemas, e nós tivemos, evidentemente, uma afirmação de soberania nacional muito grande e uma relevância do Brasil no mundo como o país nunca tinha tido. Isso não se deveu, de maneira nenhuma, à expansão da China. Todo mundo que conhece minimamente o funcionamento da nossa economia sabe completamente que o elemento dinâmico da economia brasileira não é o seu comércio exterior. O seu comércio exterior ocupa 15% do PIB, é, sem dúvida nenhuma, o mercado interno. E eu diria que mutantes no plano social e político são as transformações sociais e políticas feitas no Brasil que permitiram que o país fosse visto de outra forma. A isso tudo se associando, sem dúvida nenhuma, à própria personalidade do Lula, quer dizer, esse elemento de congregação que ele estabeleceu. Quais são os problemas que nós temos pendentes? Nós temos que dar continuidade aos ajustes macroeconômicos. Nós perdemos uma oportunidade na crise de 2008, quando fomos lenientes à política do Banco Central. O Banco Central, ao invés de baixar os juros naquele momento, podia ter baixado uns 3 pontos, subiu os juros. Foi um absurdo. Isso, até hoje, nós estamos pagando essa conta. Eu acho que tem havido uma correção muito grande disso, a partir de uma sintonia forte que existe entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Nós vamos ter um problema de dar alternativas qualitativas aos problemas sociais. Até agora, nós enfrentamos os temas sociais muito do ponto de vista da extensão, da abrangência. Isso é válido para a educação, isso é válido para a saúde, isso é válido para outras questões, mas nós sabemos que a qualidade desses serviços sociais é péssima. Tá? E isso tem uma implicação muito grande, tendo em vista quem são os novos usuários desses serviços sociais. Eles vão chegar com muita sede aí para que as coisas sejam resolvidas. Nós precisamos ter uma política cultural, não temos. Não quero me estender mais sobre o assunto. Nós precisamos fazer mudanças importantes no sistema político brasileiro. Tentamos fazer, não conseguimos armar uma coligação suficientemente forte. E essas mudanças, elas são absolutamente essenciais para que nós venhamos a enfrentar o tema da corrupção, que é o tema que a direita está hoje tentando que é o tema que a direita está tentando hoje transformar no carro-chefe. Por sorte, sem grande êxito, na minha opinião. Nós precisamos enfrentar a questão dos meios de comunicação. Essa é uma questão fundamental. É uma questão delicada, porque é uma questão que vem sempre cercada, né, desses... Basta você falar isso, se tiver um jornalista aqui, amanhã ele vai dizer, vocês estão dizendo que nós temos que controlar a imprensa. Bom,
Mas, enfim, então, essa é uma questão essencial. Entre outras coisas, pelo seguinte, com a crise dos partidos, a crise das oposições, os jornais, de uma certa forma, ocuparam o lugar dos partidos. A grande imprensa hoje no Brasil, ela é o comitê central da oposição e também o comitê de agitação e propaganda, aquela velha fórmula que tinha. E, bom, eu acho que nós vamos precisar, num futuro não muito longínquo, apresentar de forma mais clara um projeto nacional de desenvolvimento que seja capaz de efetivamente dar, na sua diversidade, nas suas contradições internas, uma visão mais clara do Brasil que nós queremos. Esse governo que nós formamos, esses 3 governos, o terceiro, ele nos traz algumas questões interessantes para pensar. Eu já mencionei, ele é um governo de coalizão social, um governo de coalizão política também. É interessante, outro dia eu estava lendo um artigo de um politólogo argentino, em que, na contramão de muitos dos seus colegas, ele analisava o fenômeno do kirchnerismo na Argentina e fazia uma apaixonada defesa do Kirchner, com a qual estou de acordo. E antes de expor um dos argumentos fundamentais dele, eu quero introduzir um deles. Eu acho que nós estamos assistindo uma situação em que a direita está revelando na América Latina, de uma maneira geral, uma extraordinária incapacidade de governar, de ter propostas. Como eu sou funcionário público, eu não posso mencionar, mas peguem na América do Sul, onde a direita está no governo, não está se dando muito bem. E onde setores de direita ganharam eleições, tiveram que fazer uma inflexão para a esquerda para governar bem. Depois na saída eu digo isso. Mas o que o nosso politólogo argentino mencionava é uma coisa mais interessante, que eu acho que nós deveríamos pensar muito isso. É que verificou-se nesses últimos anos, essas últimas décadas talvez, uma extraordinária incapacidade de partidos, de forças que tinham uma origem reformista, de realizar aquelas reformas pelas quais eles lutavam e que eles anunciavam que seriam feitas. Ele está se referindo, no caso argentino, à União Cívica Radical. A União Cívica Radical, como vocês estão lembrados, ganhou 2 eleições e foi um fracasso retumbante. O Alfonsín teve que sair 6 meses antes do governo, de helicóptero, e o De la Rua caiu, também de helicóptero. Então, eu diria que esse argumento ele é um pouco extensível ao PSDB aqui. Vocês estão lembrados que em 1989, o Mário Covas, que era um sujeito de grandes qualidades, de confiabilidade, etc., ele fez um discurso no qual ele anunciava a necessidade de um choque de capitalismo no país. Evidentemente, alguém que anuncia um choque de capitalismo só fará um governo conservador. Quem fez o choque de capitalismo no Brasil foi o Lula. Essa é a questão essencial. O que nos deixa em aberto uma problemática extraordinária, sobretudo para aqueles que acreditam que existe vida além do capitalismo. É o único lugar onde eu acredito que tem vida posterior. Para quem acredita que há vida depois do capitalismo, evidentemente esse tema, mas eu acho que ele ao mesmo tempo nos introduz uma questão muito interessante. É que a política na nossa região aqui, e eu falo porque a nossa região hoje ela é vista no mundo inteiro como uma região invejável,
crescemos, temos um potencial extraordinário, somos todos países democráticos, né? Mas todas essas políticas, eu não quero fazer uma tipologia, não teria nem capacidade nem tempo para fazer, elas têm um elemento, elas demonstram o seguinte: aquelas forças, tipo PSDB, tipo a União Cívica Radical, que poderiam fazer essas mudanças, não estão fazendo. E essas mudanças estão sendo feitas, mudanças moderadas, estão sendo feitas por forças originariamente radicais. Mas, isso, em muitos casos, encabeçadas por personagens simples, né? Que evidentemente o Estadão vai caracterizar nos seus editoriais como caudilhos. É o Kirchner na Argentina, agora a Cristina, o Lugo no Paraguai, é o Chaves na Venezuela, né? E peguem toda a lista, né? Peguem toda a lista aqui, né? E que são, efetivamente, aqueles setores que estão movendo. Isso tem os seus problemas. Tem os seus problemas quando, evidentemente, a política fica excessivamente personalizada. Por isso, eu acho que foi uma decisão de enorme sabedoria do Lula ter claramente barrado a ideia de um terceiro mandato, quando se sabe concretamente que ele teria tido esse terceiro mandato com a mão nas costas. Não só a mudança constitucional, como, né, a sua eleição, seguramente, em primeiro turno. Enfim, esses temas, eu acho que são temas que nós precisamos, né, começar a aprofundar no que diz respeito ao problema do governo. Agora, nós temos problemas que não são problemas do governo, que são problemas da sociedade e que são problemas do nosso partido. Vamos nos interrogar sobre aquela questão tratada bem anteriormente. Prometo que eu estou terminando. Por que nós vivemos um período de mediocrização cultural e por que a nossa produção mediocrização no plano das ideias, por que a nossa produção cultural é tão pequena em relação a essas mudanças que o país está vivendo? Será simplesmente pela crise dos grandes paradigmas mundiais? Será simplesmente porque a internet, não sei o que mais, enfim, essas explicações? Não. Esses novos veículos, eles poderiam ser vetores justamente de novas grandes expressões. Que coisa mais extraordinária de que temos esses vetores hoje em dia para um debate mais qualificado. Se você entra nas redes sociais, você vai ouvir muita coisa interessante, mas você vai ouvir uma quantidade de merda que é impressionante. E eu acho que isso, então, nos coloca concretamente para o Partido dos Trabalhadores, né, que eu acho até que está vivendo um momento melhor agora, quero dizer isso. Talvez porque eu tenha saído do executivo, acho que isso vai melhorar. Mas eu acho que está nos colocando problemas interessantes. E nós temos poucas ideias no partido, mas temos muitos interesses. Interesses de correntes, de pessoas, de grupos. Né? Nós temos uma pequena capacidade de análise e temos também uma pequena capacidade de intervenção social. Isso tem sido reconhecido urbi et orbi, sob a forma afastamento dos movimentos sociais. Será que nós não temos que repensar, entre outras coisas, o nosso relacionamento com os movimentos sociais? Será que os sindicatos não podem assumir outras dimensões, outras... Alguns estão fazendo isso com brilho, inclusive. Não é assim o quadro geral, né? Nós estamos com muita dificuldade de entender esses fenômenos sociais que estão ocorrendo no país. Isso que se chama a nova classe média brasileira. Quem é essa nova classe média? O que ela quer? Ela pode ser perfeitamente aprisionada, como em alguns episódios já foi, né, por tendências conservadoras. Né? E nós temos também que nos dar, nós temos que dar uma atenção extremamente importante aos jovens. Não vou repetir esse lugar comum que eles são o futuro do país, não, eles são presente. Eles são presente. Essa é uma questão fundamental. E dar o lugar aos jovens, essa decisão agora de
cotas para jovens, etc., ela é de grande importância, né, porque ela vai, sem dúvida nenhuma, criar tensões muito positivas dentro do partido, no sentido de que vai introduzir uma série de questões que, para nós, os mais velhos, serão difíceis de digerir, mas que nós vamos ter que digerir. Então, eu diria que os desafios que nós temos são, basicamente, nós precisamos fazer um grande balanço da experiência de governo. Não fizemos. Não há uma narrativa do governo Lula nem do governo Dilma. Há algumas ideias gerais, etc. Nós precisamos construir essa narrativa, né? Eu me lembro que quando nós fizemos aquele livro, O Brasil entre o Passado e o Futuro, às vésperas da eleição, nós estávamos procurando justamente construir um pouco essa narrativa, em uma série de aspectos, mas ainda é uma visão extremamente fragmentada. Eu acho que um esforço que tem que ser continuado. Nós precisamos traçar estratégias de mobilização, de diálogo com esses novos atores. Nós precisamos, obviamente, dentro do nosso partido, estimular o pensamento crítico. Por isso que eu estou muito satisfeito de que nós tenhamos aqui pessoas que estão interessadas nisso e que podem, sem dúvida nenhuma, muito mais do que quem vem falar aqui, contribuir completamente para essa ideia de criar um pensamento crítico, num momento, sobretudo, em que os grandes paradigmas já não existem. E que muitos, no momento em que muitos procuram simplesmente refugiar-se em caricaturas daqueles paradigmas para proteger-se desse grande vendaval que as esquerdas estão enfrentando sem muito êxito, pelo menos fora daqui. Nós precisamos, finalmente, pensar que a crise atual que o mundo está vivendo, ela é uma grande oportunidade. Ela é uma extraordinária oportunidade. Por quê? Porque ela põe em questão o capitalismo. Não vamos fazer como os comunistas fizeram em 1929 e em outros momentos da sua história, mesmo em 1917, de pensar que a crise do capitalismo era necessariamente a antessala do socialismo. Lamentavelmente, na maioria dos casos, a crise do capitalismo foi a antessala do fascismo, das alternativas de direita, e esse é um cenário que está se desenhando concretamente na Europa, em grande medida, e pode se desenhar em outros países. Não é à toa que a sociedade americana esteja hoje paralisada pelo efeito de uma minoria de malucos aí, que defendem as teses as mais absurdas possíveis. Então, eu acho que esse é um momento em que nós poderíamos, além dessas visões mais abrangentes, tentar pensar o que pode ser uma sociedade pós-capitalista. Se ela vai ser socialista, se ela vai ser outra coisa, para mim, não tem muita relevância, não tem muita importância. O que eu acho que é importante é o seguinte: o avanço da democracia nos permite completamente desestabilizar essa ordem cruel que está aí. Desestabilizar não no sentido aventureiro, mas desestabilizar no sentido de uma certa forma, construindo andares a partir dos quais a gente tem um novo edifício, não, uma nova construção, porque eu acho que nós devemos pensar as sociedades futuras como construção. E no momento em que as utopias foram arquivadas, há que dizer que muitas delas tinham que ser arquivadas mesmo, não? Eu acho que está chegado o momento de que nós ganhamos um otimismo. Esse otimismo de pensar o futuro, diferentemente do que os europeus o estão fazendo agora, para citar um exemplo, né? Esse otimismo nós temos que ter claro que ele não é fruto do acaso,
ele é fruto de uma trajetória política dessa esquerda social no Brasil, que com trancos e barrancos, de qualquer maneira, conseguiu